Uma das coisas mais importantes na nossa vida é o trabalho. Nós precisamos trabalhar, porque não nascemos para o ócio. O ócio ele é destrutivo, ele engessa as faculdades do ser humano e ele não consegue se desenvolver, né? É claro que precisa existir um equilíbrio. O ser humano não pode pensar apenas no trabalho, de forma unilateral, dedicando-se apenas a ele, esquecendo as demais coisas, né? É preciso encontrar um equilíbrio nessa vida entre o trabalho material e o trabalho espiritual, que é o trabalho que o ser humano desenvolve dentro de si mesmo, lapidando-se, procurando melhorar com as experiências enfrentadas no dia a dia. Porque o próprio trabalho fornece desafios ao ser humano, né? Por exemplo, no convívio, o ser humano enfrenta uma série de adversidades no mercado de trabalho que faz com que ele precise se lapidar e melhorar como indivíduo, né? Surgem conflitos que ele precisa aprender a administrar, convivendo com outras pessoas. Tudo isso força o indivíduo a promover transformações interiores para que ele possa se sair bem no mercado de trabalho, tanto frente à sua profissão como em relação a outras pessoas. Só que o mercado de trabalho, infelizmente, se tornou algo um tanto rígido e engessado hoje. Por quê? Porque os seres humanos se tornaram materialistas, né? O trabalho, ele não é espiritualizado, ele não foi espiritualizado pelos seres humanos. Eles encaram o trabalho apenas como uma fonte de renda, de sobrevivência, de riqueza ou de status social, né? O trabalho ele deveria ser encarado de forma diferente, como uma possibilidade de desenvolvimento espiritual. Porque existe no universo a lei do movimento, como explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. E o movimento, ele não deve ser apenas corporal, físico ou mental. O movimento ele deve ser interior, né? O que é o movimento interior? É a atividade do espírito? É a intuição? O ser humano deve agir intuitivamente ao longo da sua vida, para que ele possa ter conexão com o mundo espiritual, porque do contrário, ele terá conexão apenas com as coisas terrenas e será conduzido por elas, né? Conduzido, ou melhor, transviado, porque a partir do momento que o indivíduo foca os seus interesses apenas nas coisas materiais, ele vive pela metade, ele vive materialmente apenas, e não mais espiritualmente. Então surge o desequilíbrio e o indivíduo não consegue mais se desenvolver. Então o trabalho ele deveria fornecer aprendizados espirituais. Não fornece hoje, infelizmente, porque o mercado de trabalho se tornou algo demasiadamente materialista. Mas mesmo assim precisamos trabalhar e tentar, né, incutir alguns valores espirituais no mercado de trabalho. Precisamos espiritualizar o mercado de trabalho, ao menos tentar fazer isso, né? Ao menos tentar. A nossa função como seres humanos encarnados aqui no plano terreno é espiritualizá-lo, né? É transplantar os valores espirituais para a matéria, para que ela se torne mais refinada, mais valorosa e mais nobre, né? E quando estamos desempregados, quando não temos um emprego, vemos o quão é importante trabalhar. Porque quando estamos desempregados, nos sentimos inúteis. Falta aquele movimento de fazer parte de um processo produtivo, de um labor coletivo. Nós precisamos chegar no fim do dia
e termos a sensação de que fizemos alguma coisa. Nós precisamos nos sentir úteis. E quando trabalhamos, nos sentimos úteis numa medida maior ou menor, dependendo do trabalho que desempenhamos, né? Dependendo se esse trabalho tem algo a ver conosco ou não. Não existe aquele trabalho que nós vamos gostar 100%, onde vamos estar bem todos os dias, mas nós precisamos procurar uma profissão que tenha a ver conosco, né? Onde nós possamos exteriorizar da melhor forma possível as nossas capacitações, né? Desenvolver os nossos talentos, o nosso dom, a nossa vocação, porque o ser humano, ele deve seguir a sua vocação. Ele precisa escolher por uma profissão que tenha a ver com a sua vocação. Assim ele consegue também fazer o trabalho interior, lapidar o seu espírito no dia a dia do trabalho. Porque se o indivíduo escolhe uma profissão que não tem nada a ver com as suas qualidades interiores, estas acabam atrofiando. Elas não conseguem se desenvolver se o ser humano não consegue colocá-las em prática no seu trabalho, na sua vida profissional, né? Então é preciso tomar muito cuidado em relação a qual profissão o ser humano escolhe para si. Deve ser uma profissão que tenha algo a ver com ele. E mesmo que ele escolha uma profissão pautado na vocação, isso também não quer dizer que todos os dias sejam felizes e que tudo seja perfeito. Porque nós enfrentamos adversidades, né? As adversidades fazem com que nós possamos crescer. Se tudo fosse perfeito aqui na nossa vida terrena, e nós desfrutássemos apenas de alegrias, de prazeres, nós também não evoluiríamos. Porque são as adversidades que nos forçam a promover um trabalho interior, né? E assim vamos também desenvolvendo, vamos nos desenvolvendo. Eu iniciei esse ano desempregado, mas consegui uma colocação novamente na semana passada e vou voltar a lecionar, né? Trabalhar como professor é uma vocação para mim, né? A minha vocação é lecionar. Eu não me vejo em outra profissão. É claro que nem todos os dias são perfeitos como professor. Eu encontro muitas dificuldades no dia a dia, me aborreço, me frustro, mas é a profissão através da qual eu consigo colocar em prática as minhas aptidões interiores, né? As minhas faculdades espirituais. É a profissão que ainda é mais compatível com o meu ser, com a minha essência, com o meu núcleo interior. Esse ano eu vou trabalhar no SEJA, né, que é um centro de educação de jovens e adultos, e vou trabalhar numa penitenciária, lecionando para presidiários. É um desafio e tanto. Eu nunca pensei em trabalhar com isso, mas surgiu a oportunidade e eu resolvi abraçar esse desafio até para aprender, né? Para observar essa situação de perto, né? Para tirar as minhas próprias conclusões. Porque a minha profissão de professor me permitiu até hoje tirar grandes conclusões. Não é uma profissão fácil nesse país, né? Eu reconheço isso. Ser professor é, em muitos aspectos, algo sofrido, porque não existe um reconhecimento por parte da sociedade. Uma boa parcela dos professores é desinteressada também. Por isso que a profissão está atirada às traças, não apenas porque a sociedade não valoriza a docência, mas os próprios docentes não se valorizam e se deixaram arrastar por ideologias políticas que achataram a profissão como um todo, mas existem ainda alguns profissionais dedicados que têm uma visão autônoma da educação, que buscam dar
o melhor de si. E eu procuro dar o melhor de mim no dia a dia dessa profissão, né? E vou trabalhar numa penitenciária esse ano, lecionando para presidiários, né? Eu não sei qual vai ser o resultado, mas vou desempenhar essa função de coração, né? De coração. Porque é preciso trabalhar, nós precisamos nos sustentar, e o trabalho, ao mesmo tempo, ele faz com que nós possamos evoluir espiritualmente também. Porque as adversidades e as dificuldades encontradas no dia a dia, elas exigem um esforço interior de nossa parte, né? Adaptações, uma evolução espiritual, né? O trabalho, ele cumpre essa função em nossas vidas. Mas é uma pena que o mercado de trabalho tenha se tornado tão materialista, tão esvaziado de espiritualidade. Porque as pessoas buscam no trabalho, única e exclusivamente, em sua maioria, né, em sua maioria, o sustento terreno, ou o enriquecimento, ou o status. As pessoas deveriam buscar no trabalho o seu aperfeiçoamento pessoal, espiritual, o seu desenvolvimento interior. Então, o próprio mercado de trabalho também seria espiritualizado. Ele caminharia para uma outra direção. A própria noção que as pessoas têm do trabalho se modificaria, né? Se modificaria, porque nesse contexto materialista em que a humanidade vive, as coisas somente tendem a piorar. Ou nós espiritualizamos as coisas, ou nós seremos destruídos por elas, né? A espiritualidade precisa estar em tudo, dentro de nós e também fora de nós, nas coisas que nós fazemos. A espiritualidade precisa estar no mercado de trabalho, nas relações humanas, na política, na religião, porque existe pouca espiritualidade nas religiões hoje, né? Por isso que o materialismo tomou conta do mundo. É por isso que o materialismo tomou conta. Porque os seres humanos retiraram a espiritualidade das diferentes esferas da vida. Seja a esfera profissional, a esfera pessoal, a esfera pública ou a esfera privada. E sem espiritualidade não há desenvolvimento, não há harmonia, não há felicidade e não há desenvolvimento pessoal. E por isso que as coisas vão de mal a pior. Fazer o quê? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.